Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A Rua da Primeira Bomba. Animem-se, pois o mês sombrio vai morrer, e uma lua jovem aos poucos vai nos renascer. Vejam a velha magra, curvada e fraca, com a idade e a fome do céu desaparecer. O quarto já estava escuro, os telhados altos do outro lado bloqueavam o pouco que ainda restava da luz do dia de dezembro. A garota puxou a cadeira para mais perto da janela, escolheu uma agulha grande, passou a linha e deu um nó com os dedos. Em seguida, alisou a roupa de bebê que tinha sobre os joelhos e, inclinando-se um pouco para frente, arrancou com os dentes a ponta da linha e pegou a agulha menor que estava na bainha. Depois de limpar os fiapos e pedaços soltos de renda, colocou a roupa outra vez sobre os joelhos e acariciou. Então tirou a agulha com linha de seu agulheiro e passou por um botão. Mas quando ele deslizou pela linha, sua mão vacilou e a linha arrebentou, e o botão rolou pelo chão. Ela levantou a cabeça, seus olhos estavam fixos em uma faixa de luz que se esvaía acima das chaminés, e de algum lugar da cidade chegavam sons que lembravam o rufar distante de tambores. E além, muito além, um murmúrio vago crescia, intensificava-se, trovejava ao longe como ondas quebrando em rochas, e então, outra vez como ondas. Recuava, rosnando, ameaçador. O frio aumentara, um frio amargo e penetrante, que abalava as estruturas das construções e transformava uma rocha neve derretida, do dia anterior. Da rua lá embaixo, todo o som parecia duro e metálico. O bater de tamancos, o ruído de persianas ou o som raro da voz humana. O ar estava pesado, carregado com um fio negro, como se estivesse coberto por uma mortalha. Respirar era doloroso, mover-se uma dificuldade. No céu desolado havia algo que deprimia. As nuvens pensativas, algo que entristecia. Isso penetrava a cidade congelante, cortada pelo rio congelante. A esplêndida cidade com suas torres e seus domos, seus atracadouros e pontes e seus 1000 pináculos. Penetrava as praças, tomava as avenidas e os palácios, seguia furtivamente pelas pontes e entrava pelas ruas estreitas do Quartier Latin. As cinzas sob a cinza do céu de dezembro, tristeza, tristeza absoluta. Uma chuva fina, com granizo, caía e pulverizava o calçamento com uma leve poeira cristalina. Ela batia nas vidraças e se acumulava ao longo dos batentes das janelas. A luz na janela estava quase extinta e a garota debruçou-se em seu trabalho. De repente, levantou a cabeça, afastando os cachos dos olhos. Jack? Querida? Não se esqueça de limpar a sua paleta. Está bem, disse ele, e pegando a paleta, sentou-se no assoalho diante do fogareiro. Sua cabeça e seus ombros estavam na sombra, mas a luz do fogo, refletida em seus joelhos, e brilhava vermelha na lâmina da espátula. Havia uma caixa de tintas toda iluminada ao seu lado, e em sua tampa estava gravado: J. Trent, École des Beaux-Arts, 1870. A inscrição estava ornamentada com uma bandeira americana e uma francesa. O granizo golpeava as vidraças, cobrindo-as com estrelas e diamantes, que derretiam por causa do ar mais quente no interior, escorriam e congelavam com traços que lembravam samambaias. Um cachorro ganil e o tamborilar de patas pequenas, ou no zinco atrás do fogareiro. Jack, querido, acha que Hércules está com fome? As batidas das patas atrás do fogareiro ficaram mais fortes. Ele está ganindo, prosseguiu ela com nervosismo. E se não está com fome é porque... A voz dela hesitou, um zumbido alto encheu o ar e as janelas vibraram. Ah, Jack, berrou ela. Outra?
mas sua voz afogada pelo grito de uma bomba nas nuvens acima. Essa foi a que chegou mais perto até agora, murmurou ela. Ah, não, respondeu ele alegremente. É provável que tenha caído bem depois de Montmartre. E como ela não disse nada, ele repetiu com despreocupação exagerada. Eles não se dariam o trabalho de atirar no Quartier Latin. De qualquer modo, não tem canhões que possam atingi-lo. Jack, querido, quando você vai me levar para ver as estátuas do Monsenhor West? Perguntou ela animadamente após algum tempo. Aposto que Colette esteve aqui hoje, disse ele, jogando no chão a paleta e andando até a janela ao lado dela. Por quê? Perguntou ela, regalando os olhos. Em seguida completou. Ah, é muito chato. Sério, homens são muito enfadonhos quando acham que sabe de tudo. E avisa você que se Monsenhor West é vaidoso o suficiente para imaginar que Colette, do norte, outra bomba assoviou e estremeceu pelo céu, passando acima deles com um guincho bastante agudo, longo e contínuo que fez as janelas cantarem. Essa foi preocupante, caiu perto demais, exclamou ele. Eles ficaram em silêncio por algum tempo. Continue, Sylvia. E envergonhe o pobre West, prosseguiu ele com animação. Ah, querido, acho que nunca vou me acostumar com as bombas, disse ela e suspirou. Ele se sentou a seu lado, no braço da cadeira. A tesoura de Sylvia caiu, tilindando no chão. Ela jogou a roupa que estava costurando em cima do objeto e, passando os braços em torno do pescoço dele, puxou-o para seu colo. Não saia esta noite, Jack. Ele beijou seu rosto virado para cima. Você sabe que preciso. Não torne isso difícil para mim. Mas quando escuto as bombas e sei que você está pela cidade... Mas todas elas caem em Montmartre. Elas podem cair todas em Belles Artes. Você mesmo disse que 2 acertaram o Quai d'Orsay. Mero acidente. Jack, tenha piedade de mim, leve-me com você. E quem vai ficar para fazer o jantar? Ela se levantou e se jogou na cama. Ah, não consigo me acostumar a isso. Sei que você tem que ir, mas imploro que não se atrase para jantar. Se soubesse como sofro, eu não consigo evitar. E você precisa ser paciente comigo, querido. Aqui é tão seguro quanto em nossa casa. Sylvia ouviu encher para ela o lampião a álcool, e quando Jack o acendeu e pegou o chapéu para sair, a mulher ficou de pé e se agarrou a ele em silêncio. Sylvia, lembre-se de que minha coragem depende da sua. Vamos lá, eu preciso ir, exclamou ele após um instante. Sylvia não se mexeu. Preciso ir, repetiu Jack. Então ela recuou. Jack achou que Sylvia fosse dizer algo e por isso esperou, mas ela apenas olhou para ele e com certa impaciência ele a beijou outra vez. Não se preocupe, querida, disse. Quando Jack chegou ao último lance de escada, antes de alcançar a rua, uma mulher saiu mancando dos aposentos do concierge, acenando com uma carta e chamando. Monsieur Jack, Monsieur Jack, Monsieur Fallowby, deixou isso para o senhor. Ele pegou a carta e leu apoiado no batente da porta da concierge. Caro Jack, acredito que Braith esteja completamente quebrado e tenho certeza de que Fallowby está. Braith jura que não está e Fallowby jura que sim. Então você pode tirar suas conclusões. Tenho um esquema para um jantar e, se funcionar, chamarei vocês também. Com os meus melhores cumprimentos, West. PS. Fallowby deu uma prensa em Hartman e sua gangue, graças a Deus. Há algo de podre ali, ou talvez ele seja apenas sovina. PPS. Estou mais desesperadamente apaixonado do que nunca, mas tenho certeza de que ela não dá a mínima para mim. Tudo bem, disse Jack Trent com um sorriso para a concierge. Mas diga-me, como vai Papa Cottard? A senhora de idade sacudiu a cabeça, apontou para a cama oculta por uma cortina em seus aposentos.
Percotart, gritou ele com animação. Como está esse machucado hoje? Ele foi até a cama, puxou as cortinas. Um velho estava deitado em meio aos lençóis amarfanhados. Melhor, Trent sorriu. Melhor? Repetiu o homem sem forças. Tem alguma notícia, Monsieur Jack? Perguntou após uma pausa. Não saí hoje, eu lhe conto qualquer rumor que escute, mas Deus sabe que já ouvi rumores o suficiente, murmurou para si mesmo. Depois disse em voz alta. Ânimo, sua aparência está bem melhor. E a ofensiva? Ah, a ofensiva deve ser para esta semana. O general Trochu enviou ordens ontem à noite. Será terrível. Será repugnante pessoal Trent ao sair para a rua e virar a esquina na direção da Rue de Seine. Mortes mais mortes. Nossa, felizmente eu não irei. A rua estava quase deserta e algumas mulheres, protegidas por capas militares esfarrapadas, caminhavam lentamente pela calçada. Um moleque maltrapilho debruçava-se em uma saída de esgoto na esquina do boulevard. Uma corda na cintura segurava seus trapos e havia um rato ainda quente e sangrando pendurado nela. Tem outro aqui, berrou ele para Trent. Eu acertei, mas ele fugiu. Quanto? Perguntou Trent após atravessar a rua. 2 francos por 1/4 de um gordo. E é isso que eles pagam na feira de Saint-Germain. Um acesso violento de tosse interrompeu o menino, mas ele esfregou o rosto com a palma da mão e olhou astuciosamente para Trent. Na semana passada era possível comprar um rato por 6 francos, mas então ele xingou depravadamente. Os ratos abandonaram a Rue de Seine e agora os matam perto do hospital de novo. Eu deixo o senhor ficar com esse por 7 francos. Posso vender por 10 na Ilha de Saint-Louis. É mentira, e deixe-me dizer que se tentar enrolar alguém nesse quarteirão, as pessoas vão acabar com seu trabalho e com seus ratos. Por um instante ele ficou olhando para o moleque que fingia chorar. Rindo, jogou um franco para ele, a criança pegou, guardou na boca e saiu correndo pelo buraco do esgoto. Ficou agachado, imóvel, alerta, com os olhos nas barras do bueiro e depois deu um salto para a frente e atirou uma pedra no esgoto. Trent o deixou lá, acabando com o rato cinza e feroz que se contorcia e guinchava na entrada do esgoto. Imagine se Braith chegasse a esse ponto, pensou. Coitado do sujeito. E apressando-se virou na passagem suja da Beaux Arts e entrou na terceira casa à esquerda. West surgiu à porta, deu uma piscadela, fazendo muito mistério, e gesticulou para que Trent entrasse. Braith, que estava pintando na cama para se manter aquecido, ergueu os olhos, riu e apertou a mão dele. Alguma notícia? A pergunta foi respondida como de hábito. Nada além dos canhões. Trent sentou-se na cama. Nossa, como você encontrou uma coisa dessas? Perguntou apontando para uma galinha comida pela metade, aninhada em uma bacia de lavar. West riu. Ficaram milionários vocês dois? Contem logo, insistiu Trent. Ah, é uma das invenções de West, começou Braith. Parecendo um tanto envergonhado, mas foi interrompido pelo outro, que disse que contaria ele mesmo a história. Sabe, antes do cerco, eu tinha uma carta de apresentação para um sujeito, aqui um banqueiro gordo, da variedade germano-americana. Vejo que vocês conhecem o tipo. Bem, é claro que me esqueci de apresentar a carta, mas essa manhã, julgando ser uma oportunidade favorável, eu o visitei. O canalha vive no conforto. Lareiras, meu rapaz, lareiras nas antessalas. O mordomo, por fim, se deu ao trabalho de levar minha carta e meu cartão, deixando-me parado no hall, o que me desagradou. Por isso entrei na primeira sala que vi e quase desmaiei diante da imagem do banquete à mesa junto à lareira. O serviçal desceu muito insolente. Não, seu amo não está em casa. E, na verdade, está ocupado demais para receber cartas de apresentação nesse momento. O cerco e muitas dificuldades nos negócios. Dei um chute nele, peguei a galinha na mesa, joguei meu cartão
na travessa vazia e dirigindo-me ao mordomo como uma espécie de porco prussiano, marchei com honras de guerra. Trent balançou a cabeça. Eu me esqueci de dizer que Hartmann janta lá com frequência. Tirei minhas conclusões, prosseguiu West. Agora, sobre essa galinha, metade dela é para Braith e metade para mim. E metade para Colette. Mas é claro que você vai me ajudar a comer minha parte, porque não estou com fome. Nem eu, comentou Braith. Que bobagem, vocês sabem que eu nunca tenho fome, exclamou Trent, com um sorriso para os rostos famintos à sua frente. West hesitou, enrubesceu, e então, fatiando a porção de Braith, mas sem comer nada, deu boa noite e correu para o número 470 da Rue Serpente, onde morava uma bonita garota chamada Colette, que ficava órfã depois da Batalha de Sedan. E só Deus sabe como suas faces estavam coradas, pois o cerco era duro para com os pobres. Ela se deliciará com essa galinha, mas acho que está mesmo apaixonada por West, disse Trent. Então, caminhando em direção à cama, completou. Olha aqui sem esquivas, meu velho. Quanto você ainda tem sobrando? O outro hesitou e corou. Vamos, meu velho, insistiu Trent. Braith puxou uma carteira debaixo do seu colchão e a entregou ao amigo com uma simplicidade que o emocionou. 7 sons, comentou Trent. Você me cansa. Por que diabo não me procura? Vou começar a me emputecer com isso, Braith. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa e explicar que, como eu tenho, é minha obrigação compartilhar, e sua obrigação e a de todo americano é dividir comigo? Você não vai ganhar 1 centavo. A cidade está sitiada e o ministro americano está preocupado demais com toda essa porcaria alemã. E sabe Deus mais o quê? Por que não age com a razão? E eu vou, Trent, mas é uma dívida que talvez eu nunca possa pagar, nem mesmo em parte. Eu sou pobre, é claro que você vai me pagar. Se eu fosse um agiota, tomaria seu talento como garantia, quando ficar rico e famoso. Pare, Trent. Está bem, mas pare com essa enrolação. Trent colocou 12 moedas de ouro na carteira de Braith e, ao enfiá-la outra vez debaixo do colchão, sorriu para ele. Quantos anos você tem? Perguntou. 16. Trent pôs a mão de leve no ombro do amigo. Tenho 22 e no que diz respeito a você, tenho os direitos de um avô. Você vai fazer o que eu mandar até completar 21 anos. O cerco terá terminado até lá, espero, comentou Braith, tentando rir, mas apresse com os seus corações. Quanto tempo mais, senhor, quanto tempo mais? Foi respondida pelo rápido assobio de uma bomba voando em meias nuvens de tempestade daquela noite de dezembro. Parado à porta de uma casa da Rue Serpente, West estava falando com raiva. Disse que não importava se Hartmann gostava ou não. Estava lhe contando, não discutindo. Você se diz americano, escarneceu West. Berlim e o inferno estão cheios desse tipo de americano. Você vem e ficam em volta de Colette, com os bolsos cheios de pão branco, carne e uma garrafa de vinho de 30 francos, e não pode sequer dar $1 para a ambulância e para a assistência pública americanas. O que Braith faz, mesmo passando fome? Hartmann recuou para o meio-fio, mas West o seguiu com a expressão furiosa de uma tempestade. Não ouse dizer que é meu compatriota, rosnou West, continuando. Não, tampouco um artista. Artistas não rastejam no serviço da defensoria pública, onde não fazem nada além de comer como ratos o alimento das pessoas. E vou dizer uma coisa agora, prosseguiu baixando a voz, pois Hartmann estava assustado como se tivesse sido atingido. É melhor passar longe da brasserie alsaciana e dos ladrões presunçosos que andam por lá. Você sabe o que eles fazem com suspeitos. É mentira, seu cão, gritou Hartmann e arremessou a garrafa que estava em sua mão no rosto de West. 1 segundo depois, West o segurava pela garganta e o pressionava contra a parede dura, sacudindo-o com maldade.
Agora me escute, murmurou West entre dentes. Você já é um suspeito e juro, acredito que é um espião pago. Não é da minha conta detectar esse tipo de verme e não é minha intenção denunciá-lo. Mas é isso que acho. Colete não gosta de você e eu não o suporto. E se eu pegá-lo outra vez nessa rua, farei com que seja desagradável. Suma, seu prussiano nojento. Hartmann tirara uma faca do bolso, mas West a tomou dele e a jogou na sarjeta. O moleque que vira aquilo caiu na gargalhada que ecoou bruscamente na rua silenciosa. Então por toda parte as janelas foram levantadas e fileiras de rostos abatidos surgiram querendo saber por que pessoas estariam rindo naquela cidade faminta. É uma vitória? Murmurou um. Olhe isso, exclamou West quando Hartmann se levantou da calçada. Olhe, desgraçado, olhe para esses rostos. Mas indo embora sem dizer nada, Hartmann lançou-lhe um olhar do qual West nunca se esqueceu. Trent, que apareceu de súbito na esquina, olhou curiosamente para West, que apenas gesticulou com a cabeça na direção de sua casa e disse: Entre, Fallowby, está lá em cima. O que está fazendo com essa faca? Perguntou Fallowby, enquanto ele e Trent entraram no estúdio. West olhou para a mão ferida que ainda segurava a faca. Cortei por acidente, disse, jogando-a em um canto para ir lavar o sangue dos dedos. Gordo e preguiçoso. Fallowby observou sem fazer comentários, mas Trent, meio que adivinhando como as coisas haviam se desenrolado, foi até Fallowby sorrindo. Tenho um abacaxi para descascar com você, exclamou. Cadê? Estou com fome, respondeu Fallowby com uma avidez afetada. Mas Trent, fechando a cara, o mandou escutar. Quanto eu lhe emprestei na semana passada? 380 francos, respondeu o outro com uma contorção de arrependimento. Eu quero agora. Fallowby começou uma série de explicações intrincadas que logo foram interrompidas por Trent. Eu sei, você gastou tudo, sempre é pego de surpresa. Não quero nem saber o que fazia antes do cerco. Sei que é rico e tem direito de dispor do seu dinheiro como quiser, e também sei que, de modo geral, isso não é da minha conta. Mas agora isso é da minha conta, pois tenho que fornecer os fundos até que você consiga um pouco mais, o que não acontecerá até que o cerco termine de um jeito ou de outro. Quero dividir o que tenho, mas não vou ver isso jogado pela janela. Ah, sim, é claro, que você vai me reembolsar, mas essa não é a questão. Além disso, meu velho, seus amigos acham que alguma abstinência dos prazeres da carne não lhe fará mal. Sem dúvida, você é uma aberração nessa cidade de esqueletos amaldiçoados pela fome. Estou um pouco gordo, admitiu. É verdade que está sem dinheiro? Perguntou Trent. Estou sim, disse o outro suspirando. Aquele porco assado, suculento, da rua de Saint-Honoré, ele ainda está lá? Continuou Trent. O quê? Gaguejou o fraco. Ah, eu achava que sim. Peguei você em êxtase diante daquele porco suculento pelo menos uma dúzia de vezes. Depois, rindo, Trent deu a Fallowby uma pilha de moedas de 20 francos e disse: se você usá-las para luxos, vai ter que viver da própria carne. E foi ajudar o West, que estava sentado ao lado da pia de lavar, pondo uma atadura na mão. West o ajudou a dar um nó e depois disse: lembra-se de ontem, quando deixei você e Braith para levar a galinha para Colette? Galinha, meu Deus, gemeu Fallowby. Galinha, repetiu West, divertindo-se com a tristeza de Fallowby. Eu quero dizer, tenho que explicar que as coisas mudaram. Colette e eu vamos nos casar. E a galinha? Reclamou Fallowby. Cale a boca, exclamou Trent e riu. Dando braço ao West, caminhou até a escada. Pobre coitada, disse West. Pense só. Nem uma lasca de lenha por semana e não me disse que achava que eu precisava para minha escultura de argila. Nossa! Quando eu soube, destruí em pedaços aquela ninfa convencida de barro e que se congele e se enforque o resto. Depois de um momento, acrescentou timidamente: por que não passa lá, quando descer, para dizer bonsoir? É o número 17. Claro, disse Trent e saiu tranquilamente, fechando a porta às suas costas. Ele parou no terceiro andar, acendeu um fósforo, examinou os números da fileira de portas desmazeladas e sombrias e bateu no 17.
C'est toi, Jorge? A porta abriu. Ah, perdão, Monsieur Jack, achei que fosse Monsieur West. Depois, corando furiosamente, ah, vejo que já soube. Ah, muito obrigado pelos seus votos de felicidades. Tenho certeza de que nós nos amamos muito um ao outro e estou louca para me encontrar com Sylvia e contar a ela. E o quê? Trent sorriu. Estou muito feliz, suspirou ela. Ele é um sujeito de ouro, retrucou Trent e depois disse animado. Quero que você e George venham jantar conosco essa noite. É uma pequena surpresa, sabe? Amanhã é fêté de Sylvia e ela faz 19 anos. Escrevi para os Thorne e os Gernalek virão com Odile, prima deles. Fallowby prometeu não levar ninguém. A garota aceitou timidamente, cobrindo o Trent de mensagens carinhosas para Sylvia, e ele deu boa noite. O homem começou a subir a rua, caminhando passou a passos rápidos, pois estava muito frio, e depois de atravessar a Rue de la Lune, entrou na Rue de Seine. Por ser inverno, a noite caíra cedo, quase sem aviso. Mas o céu estava claro, e miríades de estrelas cintilavam nos céus. O bombardeio tinha ficado furioso. Um trovejar permanente de canhões prussianos, pontuados pelos estrondos pesados, vindos do forte Mont Valérien. As bombas atravessavam o céu, deixando trilhas como se fossem estrelas cadentes, e naquele instante, quando se virou para olhar para trás, sinalizadores azuis e vermelhos brilhavam acima do horizonte, vindos do forte de C. A fortaleza do norte flamejando como uma fogueira. Boas notícias, gritou um homem, mais alto que o barulho, perto do Boulevard Saint-Germain. Como por mágica, as ruas se encheram de gente tremendo, falando e com os olhos cerrados. Jacques, gritou um, o exército do Loire? É, Mauvier, ele chegou finalmente. Eu lhe disse. Amanhã, esta noite, quem sabe? É verdade, é uma ofensiva? Ah, meu Deus, uma ofensiva. E meu filho? Disse alguém. Vamos para o Sena, gritou o outro. Dizem que é possível ver os sinais do exército do Loire de Pont-Neuf. Mamãe, então amanhã vamos poder comer pão branco? Repetia incessantemente um garotinho parado perto de Trent. E ao lado dele um velho andava cambaleante, aos tropeções, com as mãos enrugadas coladas ao peito. Será que é verdade? Quem ouviu a notícia? O sapateiro da Rue de Bussy soube de um mobile que tinha ouvido um Franck Thierry repetir isso a um capitão da Guarda Nacional. Balbuciou o velho como se estivesse louco. Trent seguiu a multidão que saía da Rue de Seine para o rio. Foguetes não paravam de cortar o céu. Os canhões começaram a soar Montmartre e as baterias em Montparnasse se uniram com um estrondo. A ponte estava repleta de pessoas. Quem viu sinais do exército do Loire? Perguntou Trent. Estamos esperando por ele, respondeu alguém. Ele olhou para o norte e, de repente, a grande silhueta do Arco do Triunfo surgiu em relevo negro contra o brilho de um canhão. O som da explosão chegou ao quai e a velha ponte estremeceu. Mais uma vez, acima da ponte do Joar, um brilho e uma explosão forte fizeram a ponte trepidar. E então todo o bastião leste das fortificações explodiu e se rompeu, mandando chamas vermelhas para o céu. Alguém já viu os sinais? Perguntou Trent outra vez. Estamos esperando, respondeu alguém. É, esperando, murmurou um homem atrás dele. Esperando doentes, famintos, congelando, mas esperando. É uma ofensiva? Eles vão de bom grado. É para passar fome? Eles passam fome. Eles não têm tempo para pensar em redição. São heróis esses parisienses? Responda, Trent. O cirurgião da ambulância americana se virou e examinou os parapeitos da ponte. Alguma notícia, doutor? Perguntou Trent mecanicamente. Notícias? Disse o médico. Não tenho nenhuma. Não tenho tempo para saber de nada. O que essas pessoas estão querendo? Elas souberam de sinais do exército do Loire em Mont Valérien. Pobres diabos!
O médico olhou ao redor por um instante e em seguida disse: estou tão atarefado e preocupado que não sei o que fazer. Depois da última ofensiva, tivemos que trabalhar com 50 ambulâncias em nossa pequena e pobre corporação. Amanhã haverá outra ofensiva e queria que vocês, companheiros, viessem ao nosso quartel-general. Podemos precisar de voluntários. Como está a madame? Acrescentou ele abruptamente. Bem, respondeu Trent, mas parece que fica mais nervosa a cada dia. Eu devia estar com ela agora. Cuide dela, disse o médico. Depois, com um olhar duro para as pessoas, não posso parar agora. Boa noite. E foi embora apressado e murmurando, pobres diabos. Trent se debruçou no parapeito e olhou para o Rio Negro, que corria com força sobre os arcos. Objetos escuros, levados rapidamente pela corrente, produziam um ruído áspero e quebradiço contra os pires de pedra. Giravam por um instante e iam embora rápido para a escuridão, o gelo do rio Marney. Enquanto olhava, parado para a água, pousaram uma mão em seu ombro. Olá, Southwark, exclamou ele ao se virar. Este é um lugar estranho para você estar. Trent, preciso lhe contar uma coisa. Não fique aqui, não acredite no exército do luar. O attachê da missão diplomática americana deu o braço a Trent e o conduziu na direção do Louvre. Então é outra mentira? Disse Trent com amargura. Pior, soubemos na missão diplomática e não posso falar disso. Mas não é isso que preciso falar. Aconteceu uma coisa essa tarde. A Brasserie Alsaciana foi visitada e um americano chamado Hartmann foi preso. Você o conhece? Conheço um alemão que se diz americano. O nome dele é Hartmann. Bem, ele foi preso há cerca de 2 horas e pretendem fuzilá-lo. O quê? Claro que nós na missão não podemos permitir que o fuzilem assim, mas as provas parecem conclusivas. Ele é espião? Bem, os documentos apreendidos em seus aposentos são provas muito fortes e dizem que ele foi pego fraudando o Comitê de Alimentação Pública. Ele retirou rações para 50. Como? Não sei. Ele disse ser um artista americano aqui e fomos obrigados a nos ocupar disso na missão. É um problema grave. Enganar as pessoas em uma época dessas é pior do que roubar a caixa de esmolas para os pobres. Os pobres, exclamou Trent com raiva. Deixem que ele seja fuzilado. Ele é um cidadão americano. É sim, disse outro aborrecido. A cidadania americana é um privilégio precioso. Quando todo alemão de olhos esbugalhados, ele engasgou com a própria raiva. Southwark apertou calorosamente a mão de Trent. Não há como evitar. O cadáver nos pertence. Acho que você será chamado para identificá-lo como um artista americano. Disse Southwark com um aparente sorriso no rosto, profundamente vincado, e foi embora pelo Cours de la Reine. Trent praguejou em silêncio por um instante e depois sacou seu relógio. 7 horas. Sylvia deve estar ansiosa, pensou. E se apressou ao voltar na direção do rio. A multidão ainda se encolhia, tremendo na ponte. Uma congregação sombria e digna de pena, tentando ver na noite sinais do exército do luar. Seus corações batiam no ritmo dos disparos dos canhões e seus olhos se iluminavam com cada brilho vindo dos bastiões, e a esperança aumentava com os foguetes que passavam. Uma nuvem negra pairava nas fortificações. A fumaça dos canhões se estendia de horizonte a horizonte em faixas trêmulas, ora cobrindo os pináculos e domos com nuvem, ora soprando em vapores e em correntes pelas ruas, e ora descendo dos telhados das casas envolvendo atracadouros. Pontes, rios e em uma nuvem sulfurosa. E em meio à fumaça que amortalhava a luz, os canhões trabalhavam, mas de vez em quando uma fresta acima exibia uma câmara negra infinita, cheia de estrelas. Ele virou novamente na Rue de Seine, aquela rua triste e abandonada, com suas fileiras de póstigos fechados e de postes de luz apagados, desolados, e estava um pouco nervoso, e 1 ou 2 vezes desejou ter um revólver. Mas as formas furtivas que passaram por ele na escuridão
estavam fracas demais de fome para serem perigosas. Pensou e seguiu sem ser incomodado até sua porta. Mas lá, alguém pulou em seu pescoço. Ele rolou várias vezes no chão congelado, tentando arrancar a corda em seu pescoço. Então, com um puxão violento, ele ficou de pé. Levante-se, gritou ele para o outro. Lentamente e com cuidado, o moleque se levantou da sarjeta e examinou o Trent com repulsa. Que belo truque o seu, exclamou o Trent. Um fedelho da sua idade. Você vai acabar no paredão de fuzilamento. Passe-me essa corda. O moleque entregou o laço sem dizer nada. Trent acendeu um fósforo e olhou para seu agressor. Era o matador de ratos da véspera. Eu imaginava, murmurou. Tien Sestoir? Perguntou o moleque tranquilamente. O descaramento, a audácia absoluta daquele mendigo deixou o Trent de boquiaberto. Você sabia, seu jovem estrangulador, que atiram em ladrões de sua idade? Disse Trent, ofegando. A criança virou um rosto inexpressível para Trent. Que atirem. Aquilo era demais. Trent deu meia volta e entrou em seu hotel. Subiu tateando as escadas escuras e finalmente chegou a seu andar. Então mergulhou na escuridão até sua porta. De seu estúdio vinha o som de vozes, o riso caloroso de West e a gargalhada de Fallowby. Por fim achou a maçaneta e, empurrando a porta, parou por um instante atordoado pela luz. Olá, Jack! Exclamou West. Você é uma criatura agradável. Convida as pessoas para jantar e as faz esperar? Fallowby está chorando de fome aqui. Calha a boca, disse Fallowby. Talvez ele tenha saído para comprar um peru. Ele saiu para caçar ratos, veja sua corda, exclamou Gernalek e riu. Então, agora sabemos sabemos como você consegue dinheiro, acrescentou West. Vive le coupe do Père François. Taças apareceu à mão de todos e riu do rosto pálido de Silvia. Eu não queria me atrasar. Parei por um instante na ponte para ver o bombardeio. Ficou muito ansiosa, Silvia? Ah, não, murmurou ela e sorriu. Mas sua mão segurou a dele e apertou compulsivamente. A mesa, gritou Fallowby e soltou um grito de alegria. Devagar, observou Thorne, com um resquício de boas maneiras. Você não é um anfitrião, sabia? Mary Gerlanek, que estava conversando com Colette, levantou-se e tomou Thorne pelo braço, e Monsenhor Gernalek passou o braço pelo de Odile. Fazendo uma grande referência, Trent ofereceu o braço para Colette, West acompanhou Silvia e Fallowby seguiu ansiosamente no final. Vocês vão marchar 3 vezes em volta da mesa cantando a Marselhesa, explicou Silvia. E o Monsenhor Fallowby marcará o ritmo batendo na mesa. Fallowby sugeriu que eles cantassem depois do jantar, mas seu protesto foi abafado pelo entoar do coro. Aux armes! Formez vos batalhões! Eles marcharam em volta da sala, cantando com toda a força. Marchans, marchans! Enquanto Fallowby, completamente sem jeito, batia na mesa, consolando-se um pouco com a esperança de que o exercício aumentasse seu apetite. Hércules, o cão preto e castanho, correu para baixo da cama, refúgio de onde Ganil até Gernalek tiraram de lá, e pô-lo no colo de Odile. E agora, disse Trent com seriedade, quando todos estavam sentados, escutem. E ele leu um menu. Sopa de carne à la Serge de Paris. Peixe, sardinhas à la Père Lachaise, vinho branco, rôti, vinho tinto, carne fresca à la Sortier, legumes, feijões em lata à la Chapot, ervilhas em lata Gravelotte, batatas irlandeses e outros. Carne seca fria à la Chair, ameixas cozidas na Garibaldi, sobremesa, ameixas secas, pão branco, geleia de groselha, chá, café, licor, cachimbos e cigarros. Fallowby aprendiu freneticamente e Silvia serviu a sopa. Está uma delícia, comentou Odile com um suspiro. Marie Gernalek provou sua sopa em êxtase.
Não lembrem nada cavalo, e não importa o que digam, cavalo não tem o mesmo gosto de carne de vaca, murmurou Colette para West. Fallowby, que tinha terminado, começou a acariciar o queixo e a olhar para a sopeira. Quer mais, meu velho? Indagou Trent. Monsieur Fallowby não pode tomar mais, anunciou Sylvia. Estou aguardando isso para a concierge. Fallowby olhou para o peixe. As sardinhas quentes da grelha foram um grande sucesso. Enquanto os outros comiam, Sylvia desceu correndo com a sopa para a velha concierge e seu marido, e quando voltou apressada, corada e sem fôlego, tendo retornado à sua cadeira, com um sorriso feliz para Trent, o jovem se levantou e fez-se silêncio à mesa. Por um instante ele olhou para Sylvia e pensou que nunca a havia visto tão bonita. Vocês todos sabem, começou ele, que hoje minha mulher faz 19 anos. Borbulhando de entusiasmo, Fallowby agitou seu copo em círculos em torno da cabeça, para o pavor de Odile e Colette, suas vizinhas, e Thorne, West e Ganalec tornaram a encher seus copos 3 vezes antes que terminassem a salva de palmas provocada pelo brinde a Sylvia. Os copos foram enchidos e esvaziados 3 vezes em homenagem a Sylvia e 1 vez em homenagem a Trent, que protestou. Isso está errado, exclamou. O próximo brinde é para as Repúblicas Gêmeas, França e Estados Unidos. As repúblicas, gritaram, e o brinde foi bebido em meio a gritos de Vive la France, Vive l'Amérique, Vive la Nation. Então, com um sorriso para o West, Trent fez o brinde. To a happy pair, e todos entenderam. E Sylvia se inclinou e beijou Colette, enquanto Trent fez uma reverência para o West. A carne foi comida em relativa calma, mas quando terminaram e uma porção foi separada para os velhos lá embaixo, Trent exclamou: Bebamos a Paris, que ela se erga das ruínas e esmague o invasor. E soaram vivas, abafando por um momento as explosões monótonas dos canhões prussianos. Acenderam-se cachimbos e cigarros, e Trent ouviu por um instante a conversa animada a seu redor, interrompida por ondas de riso das garotas ou pela gargalhada jovial de Fallowby. Então virou-se para o West. Vai haver uma ofensiva esta noite, disse ele. Encontrei o cirurgião da ambulância americana pouco antes de chegar, e ele me pediu para falar com vocês. Qualquer ajuda que possamos dar a ele será útil. Depois, baixando a voz, falou em inglês. Quanto a mim, vou com a ambulância amanhã de manhã. É claro que não há perigo algum, mas também é bom que Sylvia não saiba. West fez que sim com a cabeça. Thorne e Ganalec, que tinham ouvido, intervieram e ofereceram ajuda a Fallowby. E Fallowby se ofereceu como um resmungo. Tudo bem, disse Trent rapidamente. Agora chega. Vamos nos encontrar na sede da ambulância amanhã de manhã às 8. Sylvia e Colette, que estavam ficando desconfortáveis com a conversa em inglês, exigiram saber do que eles estavam falando. Sobre o que um escultor normalmente fala? Perguntou West com um riso. Odile lançou um olhar de reprovação para Thorne, seu noivo. Você não é francês, sabia? E essa guerra não tem nada a ver com você, disse ela com muita dignidade. Thorne pareceu submisso, mas West assumiu uma expressão de virtude ultrajada. Parece que um homem não pode discutir as belezas da escultura grega em sua própria língua sem que se suspeite claramente dele, disse Fallowby. Colette tapou a boca e, virando-se para Sylvia, murmurou. Eles são horrivelmente falsos, esses homens. Acredito que a palavra para ambulância seja a mesma nas 2 línguas, disse Mary Ganalec, provocando. Sylvia, não confie no Monsieur Trent. Jack sussurrou Sylvia. Prometa. Uma batida na porta do estúdio a interrompeu. Entre, gritou Fallowby, mas Trent se levantou rapidamente, abriu a porta e olhou para fora. Então, com uma desculpa apressada para os outros, saiu para o corredor e fechou a porta. Quando voltou, estava resmungando. O que foi, Jack? Perguntou West. O que foi? Repetiu Trent com fúria. Vou lhe dizer o que foi. Recebi um despacho do ministro americano para ir imediatamente identificar e confirmar como compatriota e artista um ladrão pernicioso e espião alemão.
Não vá, sugeriu Fallowby. Se eu não for, vão fuzilá-lo imediatamente. Deixe que fuzilem, resmungou Thorne. Amigos, vocês sabem quem é? Hartman, gritou West, dando um pulo. Sylvia sobressaltou-se, pálida como um cadáver, mas Odilo passou o braço em volta dela e a sentou na cadeira, dizendo calmamente. Sylvia desmaiou. É essa sala quente, tragam água. Trent levou um copo imediatamente. Sylvia abriu os olhos e, após um instante, levantou-se. Apoiada por Mary Genalec e Trent, foi para o quarto. Era o sinal para a festa acabar. Todos apertaram a mão de Trent, dizendo esperar que Sylvia acordasse melhor e que não fosse nada, e foram embora. Quando Mary Genalec se despediu dele, evitou encará-lo, mas ele falou com ela cordialmente e agradeceu pela ajuda. Alguma coisa que eu possa fazer, Jack? Indagou West, ainda por ali, antes de descer, correndo a escada para alcançar os outros. Trent se debruçou na balaustrada e ficou ouvindo os passos e a conversa deles depois da porta. Depois a porta de baixo bateu e a casa ficou em silêncio. Ele permaneceu ali, olhando para baixo, para a escuridão, mordendo os lábios. Estou louco, murmurou com um movimento impaciente. Acendeu uma vela e foi até o quarto. Sylvia estava deitada na cama. Ele se debruçou sobre ela e afastou seu cabelo cacheado da testa. Está melhor, Sylvia querida? Ela não respondeu, mas ergueu os olhos e o encarou. Por um instante ele a encarou também. O que viu fez seu coração congelar, e ele se sentou e cobriu o rosto com as mãos. Finalmente ela falou com uma voz mudada que saía com dificuldade, uma voz que ele jamais tinha ouvido, e ele baixou as mãos e escutou, sentado ereto em sua cadeira. Jack, finalmente aconteceu. Eu tive receio e tremia. Quantas vezes fiquei deitada acordada à noite com isso em meu coração e rezando para morrer antes de você saber disso. Porque amo você, Jack. E se você for embora, não vou conseguir viver. Eu o enganei. Aconteceu antes de conhecê-lo e desde aquele primeiro dia em que me encontrou chorando no Luxemburgo e falou comigo, Jack, eu fui fiel a você em pensamentos e atos. Amei você desde o princípio e não ousei lhe contar isso, temendo que me deixasse. E desde então, meu amor, aumentou e eu sofri, mas não ousei lhe contar. E agora você sabe, mas não sabe do pior. Por ele agora, porque eu me importaria. Ele era cruel, muito cruel. Ela escondeu o rosto nos braços. Preciso continuar? Preciso lhe contar? Você não consegue imaginar? Jack. Ele não se mexia. Seus olhos pareciam mortos. Eu era tão jovem, nada sabia. E ele disse que me amava. Trent se levantou, deu um soco na vela e o quarto ficou às escuras. Os sinos de Saint-Sulpice bateram a porta e ela começou falando com uma pressa febril. Preciso terminar. Quando você disse que me amava, não me perguntou nada. Mas já naquela época, era tarde demais. E aquela outra vida que me liga a ele deve para sempre ficar entre mim e você. Pois há outra pessoa ligada a ele, para quem ele é bom. Ele não pode morrer, não podem atirar nele pelo bem dessa outra pessoa. Trent ficou sentado imóvel, mas seus pensamentos giravam em um turbilhão interminável. Sylvia, a pequena Sylvia, que dividia com ele sua vida de estudante, que suportava com ele a desolação árida do cerco sem reclamar, essa garota de olhos azuis, magra, de quem ele tanto gostava em silêncio, que ele provocava e acariciava de acordo com seu humor, que às vezes o deixava um pouco impaciente com sua devoção apaixonada por ele, seria a mesma Sylvia ali deitada, chorando na escuridão? Então ele cerrou os dentes. Que ele morra. Mas então, pelo bem de Sylvia, pelo bem daquela outra pessoa, sim, ele iria. Ele precisava ir. Seu dever estava claro à sua frente, mas Sylvia, ele não podia mais ser o que era para ela. E mesmo assim o terror vago tomava, agora que tudo fora dito.
Trêmulo, ele acendeu uma luz e ela estava ali, deitada, com o cabelo cacheado sobre o rosto e as mãos brancas e pequenas apertadas contra o peito. Ele não podia deixá-la e não podia ficar. Ele nunca soubera que a amava. Ela vinha sendo uma simples camarada, aquela menina, esposa dele. Agora ele a amava de coração e alma e sabia disso, mas já era tarde demais. Tarde demais? Por quê? Então pensou na tal outra pessoa com quem ela tinha um vínculo, que a ligava para sempre a criatura cuja vida corria perigo. Praguejando foi até a porta, mas a porta não se abriu. Ou será que ele mesmo a empurrara, trancara e se jogara de joelhos ao lado da cama, sabendo que nem pela própria vida ousaria deixar o que era tudo em sua vida? Eram 4 da manhã quando ele saiu da prisão dos condenados com o secretário da missão diplomática americana. Um grupo tinha se reunido em torno da carruagem do ministro americano, que estava parada diante da prisão, com os cavalos batendo as patas com força na rua congelada, e o cocheiro encolhido em seu lugar, envolto em peles. Southwark ajudou o secretário a subir na carruagem e apertou a mão de Trent, agradecendo-o por ter ido. Como o meliante encarava, exclamou Southwark. Sua prova não foi de grande valia, mas pelo menos salvou a pele do sujeito por enquanto e evitou complicações. O secretário deu um suspiro. Fizemos nossa parte. Agora deixem que provem que ele é um espião e poderemos lavar as mãos. Suba, capitão. Venha também, Trent. Preciso dar uma palavra com o capitão Southwark, não vou detê-lo, disse Trent apressado. Então baixou a voz. Southwark, ajude-me agora. Você conhece a história do Crápula, sabe que a criança está nos aposentos dele. Pegue-a, leve-a para meu apartamento. Se ele for morto, garanto um lar para ela. Entendo, disse o capitão seriamente. Você fará isso agora mesmo? Agora mesmo, retrucou ele. Suas mãos encontraram-me um aperto caloroso e o capitão Southwark subiu na carruagem e gesticulou para que Trent o seguisse, mas ele fez que não com a cabeça. Até logo, disse Trent, e a carruagem partiu. Ele observou até o fim da rua e depois seguiu para o seu bairro, mas após 1 ou 2 passos hesitou. Parou e finalmente deu meia volta e pegou a direção oposta. Alguma coisa, talvez a visão do prisioneiro que ele tão recentemente confrontara, deixara-o zonzo. Sentiu necessidade de solidão e silêncio para ordenar os pensamentos. Os acontecimentos da noite o haviam abalado terrivelmente, mas ele sairia daquela situação. Esqueceria, enterraria tudo e então voltaria para Sylvia. Começou a andar rapidamente e por algum tempo pareceu que os pensamentos amargos sumiram. Mas quando por fim parou, sem fôlego, sob o arco do triunfo, todo o amargor e a desgraça de toda a situação, sim, de toda a sua vida desperdiçada, voltaram com uma pontada de dor. Então a face do prisioneiro, terrivelmente distorcida pelo medo, cresceu nas sombras diante de seus olhos. Sofrendo, andou de um lado para o outro sobre o grande arco, esforçando-se para ocupar a mente, olhando para as cornijas esculpidas acima e tentando ler os nomes dos heróis e das batalhas que ele sabia estarem gravados ali. Mas o rosto pálido de Hartmann sempre o seguia. Com um esgar de terror, será que era terror? Não seria triunfo? Ao pensar nisso, pulou como um homem que sente uma faca na garganta, mas depois deu uma volta agitada pela praça, retornou e se sentou para lutar contra a infelicidade. O ar estava frio, mas suas faces queimavam de raiva e vergonha. Vergonha? Por quê? Seria por ter se casado com uma mulher a quem o acaso fizera mãe? Seria por amá-la? Seria por aquela existência boêmia lamentável ser então seu final e seu objetivo na vida? Voltou os olhos para os segredos de seu coração e leu uma história maligna, a história do passado, e cobriu o rosto de vergonha, enquanto, no mesmo ritmo da dor amortecida que latejava na cabeça,
Seu coração impulsionava a história para o futuro. Vergonha e desgraça. Enfim, despertado de uma letargia que começara a entorpecer o amargor de seus pensamentos, ergueu a cabeça e olhou ao redor. Uma névoa repentina tinha baixado nas ruas. Os arcos do monumento estavam afogados nela. Ele ia para casa. Foi tomado por um grande horror de estar sozinho, mas ele não estava sozinho. A neblina estava povoada de fantasmas. Eles se moviam a seu redor na névoa, flutuando pelos arcos em linhas que se esticavam e desapareciam. Enquanto outros surgiam no nevoeiro, passavam zunindo e eram engolfados. Não estava só, pois mesmo a seu lado eles eram muitos. Tocavam-me, moviam-se aos montes à sua frente, a seu lado, atrás dele. Empurravam-no para trás, seguravam-no e o arrastavam pela neblina. Ele se movia por uma avenida escura, por ruas e becos com névoa. E se falavam, suas vozes eram baças, com vapor que os amortalhava. Finalmente, à frente, uma construção de pedra e de barro, cortada por um enorme portão de ferro trancado, erguia-se em meia neblina. Cada vez mais devagar, eles planaram ombro a ombro e coxa a coxa. Então todo o movimento cessou. Uma brisa repentina espalhou a névoa em ondas e em um redemoinho. Objetos ficaram mais nítidos. Uma palidez erguia-se no horizonte, tocando as bordas de nuvens de chuva, e atraía centelhas sem brilho de 1000 baionetas. Baionetas, elas estavam por toda a parte, rasgando a névoa ou flutuando por baixo dela em riscos de aço. No alto de um muro de pedra e barro, assomava um grande canhão. Silhuetas se moviam ao seu redor. Embaixo, uma torrente ampla de baionetas atravessava a passagem resguardada pelo portão de ferro e saía para as planícies sombrias. Clareou. Os rostos ficaram mais distintos em meio à multidão que marchava e ele reconheceu um deles. Eram 4 da manhã quando ele saiu da prisão dos condenados com o secretário da missão diplomática americana. Um grupo tinha se reunido em torno da carruagem do ministro americano, que estava parada diante da prisão, com os cavalos batendo as patas com força na rua congelada, e o cocheiro encolhido em seu lugar, envolto em peles. Southwark ajudou o secretário a subir na carruagem e apertou a mão de Trent, agradecendo-o por ter ido. Como o meliante encarava, exclamou Southwark. Sua prova não foi de grande valia, mas pelo menos salvou a pele do sujeito por enquanto e evitou complicações. O secretário deu um suspiro. Fizemos nossa parte. Agora deixem que provem que ele é um espião e poderemos lavar as mãos. Suba, capitão. Venha também, Trent. Preciso dar uma palavra com o capitão Southwark, não vou detê-lo, disse Trent apressado. Então baixou a voz. Southwark, ajude-me agora. Você conhece a história do Crápula, sabe que a criança está nos aposentos dele. Pegue-a, leve-a para meu apartamento. Se ele for morto, garanta um lar para ela. Entendo, disse o capitão seriamente. Você fará isso agora mesmo? Agora mesmo, retrucou ele. Suas mãos encontraram-me um aperto caloroso e o capitão Southwark subiu na carruagem e gesticulou para que Trent o seguisse, mas ele fez que não com a cabeça. Até logo, disse Trent, e a carruagem partiu. Ele observou até o fim da rua e depois seguiu para o seu bairro, mas após 1 ou 2 passos hesitou. Parou e finalmente deu meia volta e pegou a direção oposta. Alguma coisa, talvez a visão do prisioneiro que ele tão recentemente confrontara, deixara-o zonzo. Sentiu necessidade de solidão e silêncio para ordenar os pensamentos. Os acontecimentos da noite o haviam abalado terrivelmente, mas ele sairia daquela situação. Esqueceria, enterraria tudo e então voltaria para Sylvia. Começou a andar rapidamente e por algum tempo pareceu que os pensamentos amargos sumiram. Mas quando por fim parou, sem fôlego, sob o arco do triunfo, todo o amargor e a desgraça de toda a situação, sim, de toda a sua vida desperdiçada,
voltaram com uma pontada de dor. Então a face do prisioneiro, terrivelmente distorcida pelo medo, cresceu nas sombras diante de seus olhos. Sofrendo, andou de um lado para o outro sobre o grande arco, esforçando-se para ocupar a mente, olhando para as cornijas esculpidas acima e tentando ler os nomes dos heróis e das batalhas que ele sabia estarem gravados ali. Mas o rosto pálido de Hatman sempre o seguia. Com um esgar de terror, será que era terror? Não seria triunfo? Ao pensar nisso, pulou como um homem que sente uma faca na garganta, mas depois deu uma volta agitada pela praça, retornou e se sentou para lutar contra a infelicidade. O ar estava frio, mas suas faces queimavam de raiva e vergonha. Vergonha? Por quê? Seria por ter se casado com uma mulher a quem o acaso fizera mãe? Seria por amá-la? Seria por aquela existência boêmia lamentável ser então seu final e seu objetivo na vida? Voltou os olhos para os segredos de seu coração e leu uma história maligna, a história do passado, e cobriu o rosto de vergonha, enquanto, no mesmo ritmo da dor amortecida que latejava na cabeça, seu coração impulsionava a história para o futuro. Vergonha e desgraça. Enfim, despertado de uma letargia que começara a entorpecer o amargor de seus pensamentos, ergueu a cabeça e olhou ao redor. Uma névoa repentina tinha baixado nas ruas. Os arcos do monumento estavam afogados nela. Ele ia para casa. Foi tomado por um grande horror de estar sozinho, mas ele não estava sozinho. A neblina estava povoada de fantasmas. Eles se moviam a seu redor na névoa, flutuando pelos arcos em linhas que se esticavam e desapareciam. Enquanto outros surgiam no nevoeiro, passavam zunindo e eram engolfados. Não estava só, pois mesmo a seu lado eles eram muitos. Tocavam-me, moviam-se aos montes à sua frente, a seu lado, atrás dele. Empurravam-no para trás, seguravam-no e o arrastavam pela neblina. Ele se movia por uma avenida escura, por ruas e becos com névoa. E se falavam, suas vozes eram baças, com um vapor que os amortalhava. Finalmente, à frente, uma construção de pedra e de barro, cortada por um enorme portão de ferro trancado, erguia-se em meia neblina. Cada vez mais devagar, eles planaram ombro a ombro e coxa a coxa. Então todo o movimento cessou. Uma brisa repentina espalhou a névoa em ondas e em um redemoinho. Objetos ficaram mais nítidos. Uma palidez erguia-se no horizonte, tocando as bordas de nuvens de chuva, e atraía centelhas sem brilho de 1000 baionetas. Baionetas, elas estavam por toda a parte, rasgando a névoa ou flutuando por baixo dela em riscos de aço. No alto de um muro de pedra e barro, assomava um grande canhão. Silhuetas se moviam ao seu redor. Embaixo, uma torrente ampla de baionetas atravessava a passagem resguardada pelo portão de ferro e saía para as planícies sombrias. Clareou. Os rostos ficaram mais distintos em meio à multidão que marchava e ele reconheceu um deles. Philip, a figura virou a cabeça. Tem lugar para mim? Gritou Trent. Mas o outro apenas acenou com a Joe vago e partiu com o restante naquele momento. A cavalaria começou a passar, esquadrão após esquadrão, amontoado na escuridão. E depois juntos os canhões, depois uma ambulância, depois mais uma, e mais uma vez, outra, e mais um grupo de baionetas. Do lado dele havia um couraceiro montado em seu cavalo, que respirava soltando vapor. E à frente, em meio a um grupo de oficiais montados, viu um general com a gola de astracan, de seu dolmã virada para cima, na altura do rosto em enxangue. Algumas mulheres choravam perto dele,
e uma luta para enfiar um pedaço de pão preto no embornal de um soldado. Ele tentava ajudá-la, mas o embornal estava bem fechado e seu rifle o atrapalhava. Por isso Trent o segurou enquanto a mulher desabotoou a mochila e empurrou o pão lá dentro. Agora, todo molhado de lágrimas. O rifle não era pesado. Trent o achou maravilhosamente manuseável. Será que a baioneta estava afiada? Ele experimentou. Foi então tomado por um anseio repentino, um desejo feroz. "Show it!" gritou um moleque agarrando-se ao portão de grades. "Encorto mon vieux!" Trent ergueu os olhos e o mata-ratos riu em sua cara. Mas quando o soldado pegou outra vez o rifle, agradeceu e comeu apressado para pegar seu batalhão. Trent mergulhou na multidão perto do portão. "Você está indo?" gritou ele para o fuzileiro que estava sentado, no meio-fio enfaixando o pé. "Estou." Então uma garota, apenas uma criança, tomou-o pela mão e o conduziu a um café que dava para o portão. O local estava cheio de soldados, alguns brancos e silenciosos, sentados no chão, outros gemendo nos bancos longos forrados de couro. O ar estava azedo e sufocante. "Escolha", disse a garota, com um pequeno gesto de piedade. "Eles não podem ir." Em uma pilha de roupa no chão, ele achou um capote, um cap, e ela o ajudou a fivelar sua mochila, a caixa de cartuchos e o cinto, e mostrou a ele como carregar o rifle e chassepot segurando-o nos joelhos. Quando ele agradeceu, ela ficou de pé. "Você é estrangeiro?" "Americano", disse ele, movendo-se na direção da porta. Mas a criança impediu seu caminho. "Eu sou Bretan. Meu pai está lá em cima com o canhão do fuzileiro. Ele vai atirar em você se for um espião." Os dois se encararam por um instante e depois, com um suspiro, ele se baixou e beijou a criança. "Reze pela França, pequena", murmurou ele. "Pela França e pelo senhor, meu senhor", retrucou ela com um sorriso pálido. Ele atravessou a rua correndo e cruzou o portão, e lá fora entrou em uma fila e abriu caminho pela estrada. Um cabo passou, olhou para ele, tornou a olhar e por fim chamou um oficial. "Você pertence ao 60º", rosnou o cabo, olhando para o número em seu cap. "Não precisamos de Frank Cheers", acrescentou o oficial ao ver suas calças negras. "Eu quero me oferecer como voluntário no lugar de um camarada", disse Trent, e o oficial deu de ombros e seguiu em frente. Ninguém deu muita atenção a ele, apenas um ou dois olharam para suas calças. A estrada se encontrava afundada em uma grossa camada de neve, parcialmente derretida em lama pisoteada e rasgada por rodas e cascos. Um soldado à frente dele torceu o pé em uma trilha marcada no gelo e se arrastou até a beira do rio gemendo. A planície estava cinza por causa da neve derretida. Aqui e ali, atrás de cercas vivas desmanteladas, havia carroças ostentando bandeiras brancas com cruzes vermelhas. Às vezes, o condutor era um padre, com chapéu e batina desabotoados, e às vezes um mobile aleijado. Passaram por uma carroça conduzida por uma irmã de caridade. Casas vazias, silenciosas, com grandes rachaduras nas paredes, e em todas as janelas vazias, amontoavam-se ao longo da estrada. Adiante, na zona de perigo, não restava qualquer habitação humana, exceto aqui e ali uma pilha de tijolos congelados ou um porão enegrecido cheio de neve. Durante algum tempo, Trent sentiu-se incomodado pelo homem que seguia atrás dele e que sempre pisava em seus calcanhares. Finalmente convencido de que era intencional, virou-se para reclamar e viu cara a cara com o estudante colega de Beaux Arts, e Trent o encarou. "Achei que você estivesse no hospital." O outro sacudiu a cabeça, apontando para a mandíbula enfaixada. "Estou vendo, você não consegue falar. Há algo que eu possa fazer?" O homem ferido remexeu seu embornal e tirou um pedaço de pão preto. "Ele não consegue comê-lo, a mandíbula foi esmagada, e quer que você mastigue para ele", disse o soldado ao lado dele. Trent pegou o pedaço e, moendo-o entre seus dentes, pedaço a pedaço, passou de volta para o homem faminto. De vez em quando, ordenanças,
Montados corriam até o fronte, cobrindo-os de neve semi-derretida. Era uma marcha fria e silenciosa através de campinas encharcadas, envoltas em neblina. Ao longo da elevação da ferrovia, do outro lado da vala, uma coluna se movia em paralelo a eles. Trent a observou, uma massa sombria, ora visível, ora indistinta, ora apagada em meio ao nevoeiro. Por meia hora Trent a perdeu, mas quando ela reapareceu, percebeu uma linha fina se destacar no flanco e, agrupando-se no centro, se desviar rápido para o oeste. Nesse momento, espocares prolongados irromperam no nevoeiro no fronte. Outras linhas começaram a se separar da coluna, desviando-se para o leste e oeste, e o espocar tornou-se contínuo. Uma bateria passou a todo galope e ele recuou com seus camaradas para abrir espaço. Ela entrou em ação um pouco à direita do batalhão dele e quando o tiro do primeiro rifle ecoou, através da neblina, o canhão das fortificações abriu fogo com um rugido poderoso. Um oficial passou a galope gritando algo que Trent não entendeu, mas de repente ele viu as fileiras do fronte se separarem da dele e desaparecerem à luz do amanhecer. Mais oficiais chegaram a cavalo e pararam ao lado dele, observando a neblina. Longe no fronte, os tiros haviam se tornado um estrondo contínuo. Esperar era uma agonia. Trent mascava um pouco de pão para o homem atrás dele, que tentava engoli-lo, e depois de algum tempo o soldado sacudiu a cabeça e gesticulou para que Trent comesse ele mesmo o resto. Um cabo lhe ofereceu um pouco de conhaque e ele o bebeu, mas quando se virou para devolver a garrafa, o cabo jazia no chão. Alarmado, olhou para o soldado a seu lado, que deu de ombros, e abriu a boca para falar, mas algo o atingiu e saiu rolando até o fundo do barranco. Naquele instante, o cavalo de um dos oficiais empinou e recuou para cima do batalhão, escoiceando com as patas traseiras. Um homem foi derrubado, o outro foi escoiceado no peito e arremessado nas colunas. O oficial enfiou as esporas no cavalo e o obrigou a ir outra vez para o fronte, onde permaneceu tremendo. O bombardeiro parecia se aproximar, percorrendo lentamente o batalhão de um lado a outro. Um oficial do Estado-Maior, de repente, desabou de sua sela e se agarrou à crina de seu cavalo. Uma de suas botas estava pendurada no estribo, com gotas escarlates correndo. Então, saindo da neblina, homens se aproximaram correndo. As estradas, os campos, as valas estavam cheios deles e muitos caíam. Por um instante, ele imaginou ter visto cavaleiros cavalgando por lá como fantasmas nos vapores do além. E um homem atrás dele praguejou terrivelmente, declarando também tê-los visto e que eles eram ulãs. Mas o batalhão permaneceu imóvel e a névoa caía outra vez nos campos. O coronel estava sentado pesadamente em seu cavalo, com a cabeça em forma de bala enfiada na gola de Astracan de seu domã e as pernas gordas se projetando esticadas nos estribos. Os corneteiros se reuniram em torno dele com as cornetas em posição e atrás dele um oficial do Estado-Maior, em uniforme azul claro, fumava um cigarro e conversava com o capitão dos Russardos. Da estrada à frente vinha o som de um galope furioso e uma ordenança parou seu cavalo ao lado do coronel, que sem virar a cabeça gesticulou para que ele passasse para trás. Então da esquerda começou um murmúrio confuso que terminou em um grito. Um russardo passou como vento, seguido por outro, e então esquadrão após esquadrão passou correndo por eles e entrou nas mantas de nevoeiro. Naquele instante, o coronel recuou em sua cela, as cornetas soaram, e todo o batalhão desceu aceleradamente pelo barranco que dava na vala, e começou a avançar pelos campos encharcados. Quase ao mesmo tempo, Trent perdeu seu cap, algo tirado da sua cabeça. Ele achou que tinha sido um galho de árvore. Muitos de seus camaradas rolaram pelo gelo e a neve derretida, e Trent imaginou que eles tinham escorregado. Um caiu atravessado bem em seu caminho e ele parou para ajudá-lo a se levantar. Mas o homem gritou ao ser tocado. "Avançar! Avançar!" ordenou um oficial.
Então ele continuou a correr. Foi uma corrida longa em meia neblina, e muitas vezes ele foi forçado a mudar o rifle de posição. Quando finalmente pararam, afantes atrás da elevação da linha férrea, ele olhou ao redor. Sentiu a necessidade de ação, de uma luta física desesperada, de matar, de destruir. Tinha sido tomado por um desejo de se lançar em meio às massas e atacar para todos os lados. Ansiava por atirar, usar a baioneta bem afiada de seu chassepot, e ele não esperava por isso. Queria ficar exausto, lutar e cortar, até ficar incapaz de levantar o braço. Depois, queria ir para casa. Ouviu um homem dizer que metade do batalhão tinha caído no ataque. E naquele momento viu outro examinar um cadáver sob a elevação. O corpo, ainda quente, estava vestido com um uniforme estranho, mas mesmo quando percebeu o capacete com ponta, jogado a alguns centímetros, não se deu conta do que tinha acontecido. O coronel estava montado em seu cavalo, poucos metros à esquerda, com os olhos reluzindo sob seu cap vermelho, e Trent o ouviu responder ao oficial. Eu posso segurar, mas se houver outro ataque, não vão sobrar homens nem para soprar uma corneta. Os prussianos estiveram aqui? Perguntou Trent a um soldado que estava sentado, limpando o sangue que escorria de seu cabelo. Estiveram. Os russados os expulsaram. Pegamos o fogo cruzado deles. Estamos dando apoio a uma bateria nessa elevação, disse outro. Então o batalhão subiu, rastejando da elevação, e se moveu ao longo das linhas de trilhos retorcidos. Trent enrolou as pernas de suas calças e as enfiou nas meias de lã. Mas eles pararam outra vez e alguns homens se sentaram nos trilhos da ferrovia arruinada. Procurou seu camarada ferido de Beaux Arts e ele estava parado, bastante pálido. O bombardeiro havia se tornado terrível. Por um momento a neblina se ergueu. Ele captou um vislumbre do 1º batalhão imóvel na linha de trem, em frente de regimentos nos dois flancos. E então, quando a névoa tornou a baixar, os tambores soaram e a música das cornetas começou ao longe, no lado esquerdo. Um movimento nervoso se deu em meio às tropas. O coronel ergueu o braço, os tambores rufaram e o batalhão se moveu pelo nevoeiro. Eles se aproximaram do fronte, pois o batalhão estava atirando à medida que avançava. Ambulâncias galopavam ao longo da base da elevação, na direção da retaguarda, e os russados iam e vinham como fantasmas. Eles finalmente estavam no fronte, pois tudo ao seu redor era movimento e caos, ao passo que da neblina, muito perto, vinham gritos, gemidos e o estrondo de saraivadas de tiros. Bombas caíam por toda parte, estourando ao longo da elevação, molhando todos eles com neve semi-derretida. Trent estava apavorado. Começou a temer o desconhecido que jazia ali, espocando e flamejando na obscuridade. O estrondo do canhão o fez se sentir mal. Chegou a ver a névoa se iluminar com um laranja sem brilho quando o trovão sacudiu a terra. Estava perto, teve certeza, pois o coronel gritou: avançar! E o 1º batalhão reagiu depressa. Ele sentiu sua respiração, tremeu, mas correu em frente. Uma descarga assustadora no fronte o aterrorizou. Em algum lugar no nevoeiro, havia homens comemorando e o cavalo do coronel, sangrando, mergulhou na fumaça. Outra explosão e o choque, bem no rosto dele, quase o deixou tonto, fazendo vacilar. Todos os homens à direita tinham caído. Sua cabeça girava. A névoa e a fumaça o deixavam zonzo e ele estendeu a mão à procura de apoio e segurou em algo. Era a roda de um carrinho de canhão. E um homem saiu dela preparando um golpe em sua cabeça com um ariete, mas caiu para trás com um grito e uma baioneta atravessada no pescoço. Trent soube que tinha matado mecanicamente. Ele se abaixou para pegar seu rifle, mas a baioneta estava no homem, que jazia batendo com as mãos vermelhas no chão. Aquilo fez passar mal e ele se apoiou no canhão. Havia homens lutando por toda a sua volta e o ar fedia fumaça e suor. Alguém o segurou por trás e outro pela frente,
mas outros surgiram e os agarraram ou os golpearam com força. O clique, clique, clique das baionetas o enfureceu e ele agarrou o arite e começou a golpear as cegas até o objeto ficar em pedaços. O homem o agarrou pelo pescoço e o jogou no chão, mas Trent o estrangulou e se levantou. Viu um camarada tomar o canhão e cair atravessado sobre ele com o crânio esmagado. Viu o coronel cair de sua cela na lama, depois sua consciência se esvaiu. Quando voltou a si, estava deitado na elevação, em meio aos trilhos retorcidos. De todos os lados haviam homens encolhidos que gritavam e xingavam e fugiam para a neblina. Ele ficou de pé com dificuldade e os seguiu. Parou uma vez para ajudar um camarada que não podia falar por causa da mandíbula enfaixada, mas se agarrou a seu braço por um tempo e depois caiu morto no congelante chão enlameado. E de novo ajudou o outro que gemia. Trent, Sesmoir, Philip, até que uma saraivada repentina na névoa o aliviou de sua carga. Um vento gelado soprou das montanhas e retalhou a neblina. Por um instante, com um olhar maligno, o sol espiou através das matas nuas de Vincennes e infiltrou-se como um coágulo de sangue na fumaça das baterias e afundou mais e mais, chegando à planície ensopada de sangue. Quando bateu a meia-noite no campanário de Saint-Sulpice, os portões de Paris ainda estavam entupidos com os fragmentos do que tinha sido um exército. Eles entraram com a noite, uma horda mal-humorada e calada, coberta de sujeira, fraca de fome e exaustão. No início havia pouca desordem e a multidão nos portões se dispersava em silêncio, conforme as tropas entravam pelas ruas congelantes. A confusão começou com o passar das horas. Depressa, cada vez mais depressa, um esquadrão ia se acumulando sobre o outro e bateria sobre bateria, cavalos saltavam e carroças de munição empurravam os remanescentes do fronte, atravessavam os portões. Um cavalo de cavalaria e artilharia, lutando pelo direito de passagem. Perto deles cambaleava a infantaria. Aqui o esqueleto de um regimento, marchando, em uma tentativa desesperada de organização. Ali um amotinado de imóveis, abrindo caminho até as ruas. Depois um turbilhão de cavaleiros, canhões, tropas sem oficiais, oficiais sem homens. E depois mais uma fileira de ambulâncias com as rodas gemendo sob as cargas pesadas. Emudecida pela desgraça, a multidão olhava para frente. As ambulâncias chegaram durante todo o dia, e durante todo o dia, a multidão esfarrapada gemia e tremia pelas barreiras. Ao meio-dia, o número de pessoas havia aumentado 10 vezes, enchendo as praças perto dos portões e tomando os espaços das fortificações interiores. Às 4 da tarde, as baterias alemães, de repente, se envolveram em fumaça e as bombas caíram rapidamente em Montparnasse. Às 4h20, 2 projéteis acertaram uma casa na Rue du Bac e, um momento depois, a primeira bomba caiu no Quartier Latin. Brett estava pintando na cama quando West chegou muito assustado. Queria que você descesse. Acertaram e destruíram nossa casa e tenho medo de que alguns saqueadores resolvam nos fazer uma visita essa noite. Brett pulou da cama e se enrolou em uma roupa que já tinha sido um sobretudo. Alguém se machucou? Indagou, lutando com uma manga cujo forro estava destruído. Não. Colette está abrigada na adega e a concierge fugiu para as fortificações. Vai aparecer um pessoal violento por aqui se o bombardeiro continuar. Você podia nos ajudar. É claro, disse Brett. Mas somente quando chegar na Rua Serpente e pegar na passagem que levava ao porão de West, o outro lhe perguntou exaltado. Você viu Jack Trent hoje? Não, respondeu Brett, parecendo preocupado. Ele não estava no quartel-general das ambulâncias. Imagino que tenha ficado em casa para cuidar de Sylvia. Uma bomba caiu em um telhado de uma casa no fim do beco e foi destruindo tudo e explodiu no porão, espalhando ardose e gesso branco pela rua inteira. Uma segunda acertou uma chaminé e caiu no jardim, seguida por uma avalanche de tijolos, e outra explodiu com um barulho ensurdecedor na rua ao lado.
Eles correram pela passagem até os degraus que levavam à adega, e ali Breit parou mais uma vez. Você não acha que eu devia dar uma corrida para ver se Jack e Silvia estão bem entrincheirados? Posso voltar antes do anoitecer. Não, entre e ache Colette, eu vou. Não, não, deixe que eu vá, não há perigo. Eu sei, respondeu West com calma. Ele arrastou Breit para a adega e apontou para os degraus. A porta de ferro estava protegida por barras de metal. Colette, Colette, chamou ele. A porta abriu por dentro e a garota subiu as escadas para encontrá-los. Naquele instante, Breit olhou para trás, deu um grito de susto e, empurrando os dois para a adega, pulou atrás deles e bateu a porta. Segundos depois, uma sacudida pesada no exterior abalou as dobradiças. Eles chegaram, murmurou West, muito pálido. Aquela porta, ela vai resistir para sempre, observou Colette com calma. Breit examinou a estrutura baixa de ferro, que tremia com os golpes que levava do exterior. West olhava com ansiedade para Colette, que não demonstrava agitação, e isso o reconfortava. Acho que eles não vão gastar muito tempo aqui, disse Breit. Só vasculham adegas em busca de bebida, imagino. A menos que saibam que há riquezas escondidas no lugar. Mas com certeza não há nada enterrado aqui. Perguntou Breit, desconfortado e exaltado. Infelizmente sim, resmungou West. Aquele meu senhorio avarento. Um estrondo no exterior, seguido por um grito, o interrompeu. Depois golpes seguidos abalaram as portas, até que houve um estalo abrupto, um clangor, e um pedaço triangular de ferro caiu no interior, deixando um buraco pelo qual penetrava um raio de luz. West se ajoelhou na hora, enfiou o revólver pela abertura e disparou todos os cartuchos por um instante. O beco ressoou com o barulho do revólver e depois seguiu-se o silêncio absoluto. Naquele momento, uma única pancada interrogativa bateu à porta e no momento seguinte outra e mais uma. Depois, um estrondo repentino zigue-zagueou pela chapa de ferro. Aqui, disse West, tomando o Colette pelo punho. Siga-me, Breit. E ele correu rapidamente em direção de um ponto circular de luz na extremidade mais distante da adega. O ponto de luz vinha de um bueiro tampado acima. West gesticulou para que Breit subisse em seus ombros. Empurre-o, você tem que fazer isso. Sem dificuldade, Breit ergueu a tampa, saiu de bruços e facilmente puxou Colette do ombro do amigo. Rápido, meu velho, gritou West. Breit encontrou as pernas, enroscou as pernas no arame de uma cerca e se baixou outra vez. A adega estava iluminada por uma luz amarela e o ar fedia com o cheiro de lamparinas a petróleo. A porta de ferro ainda resistia, mas uma chapa de metal inteira tinha sido removida. E enquanto eles olhavam, uma figura se aproximava segurando uma lamparina. Rápido, sussurrou Breit, pule! E West ficou pendurado, balançando, até que Colette o pegou pelo colarinho e ele foi puxado para fora. Então seus nervos cederam e ela chorou histericamente, mas West a abraçou e a conduziu pelos jardins, até a rua ao lado, onde Breit, depois de recolocar a tampa do bueiro e de empilhar algumas pedras de parede sobre ela, se reuniu a eles. Estava quase escuro. Eles correram pela rua, agora iluminada apenas por prédios incendiados ou pelo brilho rápido de bombas. Evitaram ao máximo os incêndios, mas à distância viam as formas adejantes de saqueadores em meio aos escombros. Passaram algumas vezes por mulheres furiosas e enlouquecidas pela bebida, lançando aos berros maldições ao mundo. Ou algum mendigo tropego, cujo rosto enegrecido entregava sua contribuição no trabalho de destruição. Por fim chegaram ao Sena, passaram pela ponte, e então Breit disse: tenho que voltar, não sei de Jack e Silvia. Enquanto falava, abriu caminho para uma multidão que passava pela ponte, e em seguida o muro do rio perto do quartel d'Orsay. No meio de tudo aquilo, West percebeu a linha organizada de um pelotão. Passaram um lampião, um grupo de baionetas, depois outro lampião que iluminou um rosto macabro ali atrás, e Colette levou um susto. Hatman! E ele desapareceu.
Com medo, eles esperaram do outro lado da margem, prendendo a respiração. Houve um arrastar de pés no cais e o portão do quartel bateu e fechou. Um lampião brilhou por um momento na porta lateral. A multidão se comprimiu na grade. Depois ouviu-se o estrondo do canglor da salva de tiros vindo do muro de pedras. Uma a uma as lamparinas de petróleo se acenderam ao longo da margem e toda a praça estava em movimento. Desde Champs-Élysées, através da Place de la Concorde, espalhavam-se os fragmentos da batalha. Uma companhia aqui, um bando ali, e eles chegavam de todas as ruas, seguidos por mulheres e crianças. E um grande burburinho, levado pelo vento congelante, passou pelo Arco do Triunfo e desceu pela Avenida Escura. Perdus, perdus! O fim maltrapilho de um batalhão forçava para abrir caminho. O espectro da aniquilação, o Oeste gemeu. Então uma figura saiu das fileiras sombrias e chamou o nome de Oeste. E quando viu que se tratava de Trent, ele gritou. Trent o segurou branco de terror. Sylvia! Oeste só olhou sem dizer nada, mas Colette gemeu. Ah, Sylvia, Sylvia, e eles estão bombardeando o quartier. Trent! Gritou Brait, mas ele havia ido embora e os dois homens não conseguiram alcançá-lo. O bombardeiro parou quando Trent atravessava o Boulevard Saint-Germain, mas a entrada da Rue de Seine estava bloqueada por uma pilha de tijolos fumegantes. Por todo lado, as bombas tinham aberto buracos enormes no calçamento. O café era uma ruína de lascas de madeira e vidro. A livraria estava destruída, rasgada do telhado ao porão. E a pequena padaria, fechada havia muito, projetava-se sobre uma massa de ardósia e metal. Ele subiu pelos tijolos fumegantes e correu pela Rue de Tournon. A esquina ardia iluminando sua rua e no muro da margem, embaixo de um poste de luz destroçado, uma criança escrevia com um pedaço de carvão. Aqui caiu a primeira bomba. As letras o encararam. O mata-ratos terminou e se afastou para ver seu trabalho, mas ao ver a baioneta de Trent, gritou e fugiu. E enquanto Trent atravessava, cambaleante, a rua destruída, mulheres ferozes fugiam de seu trabalho de pilhagem em buracos e fendas nas ruínas, xingando. No início, ele não encontrou sua casa, pois as lágrimas o cegavam, mas ele tateou pela parede até encontrar a porta. Um lampião queimava nos aposentos da concierge e o velho jazia deitado ao lado do objeto. Fraco de medo, Trent se apoiou por um instante em seu rifle, depois pegou o lampião e subiu as escadas, tentou chamar, mas sua língua mal se movia. No segundo andar, viu o gesso nas escadas e no terceiro o pavimento estava destruído e a concierge jazia em uma poça de sangue do outro lado do patamar. O andar seguinte era o seu, o deles. A porta estava pendurada pelas dobradiças, não havia paredes. Ele entrou em silêncio e se agachou ao lado da cama, e lá 2 braços envolveram seu pescoço, e um rosto, marcado por lágrimas, procurou o dele. Sylvia! Ah, Jack, Jack, Jack! No travesseiro jogado ao lado deles, uma criança chorou. Eles a trouxeram, ela é minha, disse ela meio aos soluços. Nossa! Sussurrou ele com os braços em torno das duas. Então das escadas abaixo veio a voz ansiosa de Brait. Trent, está tudo bem? Tá, esse foi tenso, mas com final feliz, né? Até mais, amiguinho, até mais. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivro.